Olá, aquele abraço, estamos começando mais um TVI News pela sua TVI, canal 36.2 da TVC ou pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência. No programa de hoje vamos falar sobre as últimas atualizações da guerra na Ucrânia com a Rússia. Vamos falar também do aumento de combustível, mais um na Bahia, pela refinaria baiana. Vamos falar sobre a mudança no Ministério da Educação no Ministério da Educação e no Ministério também na Petrobras, no Ministério não, na Petrobras. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, o governo Bolsonaro mudando aí seu time, né, nessa reta final para as eleições. Tudo isso e muito mais assuntos locais, vamos falar aí da buraqueira na cidade de Itabuna. Ontem falamos de Ilhéus, hoje vamos falar de Itabuna, né? Vamos ter a participação do Albert Queiroz, a participação do Roberto José, mestre em Geografia, e vamos ter a participação especial do quadro com política, Rui Machado e Ricardo Bacelar aqui no programa de hoje. Bom dia, Rui. Bom dia, Barbosinha. Bom dia, telespectadores da TVI News. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre os assuntos regionais também e assuntos de todo o Brasil. Ok, daqui a pouquinho o Rui vai estar comentando com a gente os assuntos da nossa política regional, baiana e nacional. Agora a gente vai falar aí para você sobre a saída, né, do Milton Ribeiro, ele que é o quarto ministro da Educação do governo Jair Messias Bolsonaro. O ministro foi envolvido aí por alguns pastores que não se contiveram e quiseram meter a mão no dinheiro público com gosto de gás, né, Rui? E acabaram prejudicando aí, inclusive, a imagem do governo Bolsonaro nessa reta aí para as eleições. O que é que aconteceu na sua opinião ali, Rui? Ô Barbosa, o que aconteceu foi o seguinte, né? A corrupção não acabou completamente no Brasil, né? Diminuiu bastante, mas tem alguns setores que precisam de policiamento, tá? Para que não venha acontecer o que houve no passado, tá? O ministro, apesar de ser uma pessoa tida como um homem de bem, um homem correto, abonado pelo presidente da República, certo? Ele... Ô Rui, pega o microfone aí, Rui, que você esqueceu. Desculpe, exatamente. O ministro, apesar de ter o presidente abonou a conduta dele de um homem de bem, um homem correto e tudo, mas ele trabalhava com gente. E gente sabe como é. Não é porque foi pastor, não. Que toda profissão tem aqueles espertos, tá? Mas tem pastor esperto também, ou bispo esperto. E o que houve foi o seguinte, houve essas propinas que andou circulando, mas segundo o ministro, não houve dinheiro liberado, tem que provar, mas acontece o seguinte, o presidente cortou logo o mal pela raiz, né? Tirou logo ele do ministério, substituiu, porque você sabe que é época de eleição, aí aproveito aí, vão explorar mesmo esse assunto. Ele coloca logo um substituto aí e tenta apagar esse fogo. Mas é aquele negócio, a corrupção é um câncer, né? Você não consegue acabar com ela de vez, tá? E vai demorar muito tempo para que isso venha acabar. Ok. Agora eu vou dar bom dia ao mestre de Geografia, Roberto José, que está na linha com a gente. Hoje vai falar sobre a atualização aí na guerra, vamos falar sobre geopolítica e atualizar você sobre a guerra na Ucrânia, o que está acontecendo, né, depois de... Caiu a imagem dele? Então daqui a pouquinho um link aí com o Roberto José, falando sobre a guerra. Bom, gente, a refinaria Landulfo Alves, né, aqui na Bahia, mais uma vez anunciou ontem um reajuste no preço dos combustíveis. Felizmente esse reajuste não chegou ontem mesmo às bombas, como é de costume, né? Principalmente no sul da Bahia, onde os donos de postos parece que se combinam e assim que é anunciado o aumento, imediatamente eles corrigem na bomba, mesmo tendo ali um alto estoque do combustível comprado a preço velho. Mas ontem, felizmente, eles não fizeram isso, né, e o preço do combustível continuou R$ 7,85, R$ 7,69 em alguns postos, né? Outros está R$ 7,95. Então esse reajuste ainda não chegou no sul da Bahia, mas alguns postos da capital já atualizaram seus preços. Então é mais um aumento de combustível. Ontem o Roberto José já explicava aqui no seu comentário o porquê desse aumento, né?
no Brasil e especialmente na refinaria aqui da Bahia, a refinaria Landulfo Alves, hoje privatizada. É a única refinaria do Brasil que está privatizada agora pelo governo Jair Bolsonaro e é a refinaria que mais aumenta o preço de combustíveis no Brasil. Inclusive, o preço da Bahia está sempre a mais do que nos outros estados do Brasil, principalmente no Sudeste, né, ou no Nordeste, a partir de Pernambuco, o preço já é bem mais barato do que aqui na Bahia. Bom, gente, então essa é uma das informações, né, do programa agora sobre a questão dos aumentos dos combustíveis e preços abusíveis e preços tabelados, né, sem aquela variação. Um posto apenas em Itabuna, né, e em Ilhéus 2 ou 3 postos, difere um pouco aí de centavos do preço para outros postos, mas é muito equiparado o preço do combustível no sul da Bahia, né, Rui? De fato, Barbosa, a Bahia, como sempre, pula na frente, na educação, na saúde, no combustível, tá? O governador ou o partido, né, o PT, parece que não tem um controle, ou não sei o que está acontecendo, apesar que no governo passado do ex-prefeito ACM Neto, no começo do governo dele, rapaz, o IPTU teve um aumento assim que deixou todo mundo assombrado. A população gritou, mas foi fato consumado, tá? E esses aumentos na Bahia distorce totalmente de outros estados do Brasil. Como é que você tem uma refinaria no seu estado e o combustível é mais caro que outros estados? Então, eu não sei como é que vai acontecer com essa política aí dentro da Petrobras, porque o pessoal já não aguenta. Quem tem um táxi, tem Uber, e até o cidadão que tem seu carro comum para deslocamento dos seus afazeres durante o dia, não tem condições de colocar R$100 de combustível, porque não tem condição. Quem ganha um salário mínimo, principalmente quem ganha 2, 3, 4 salários mínimos, não tem a mínima condição da pessoa chegar e bancar um carro. Muitos estão andando até de mototáxi ou outro meio de transporte, como o ônibus, o metrô em cidades grandes, né? Porque a situação está ficando cada dia incontrolável, esse aumento de combustível. Ricardo Bacelar, bom dia. Bom dia, Barbosa, bom dia, Rui Machado, bom dia também telespectadores do canal 36.2 da TVC e também quem nos acompanha pelas redes sociais. É sempre um prazer estar aqui para a gente estar fazendo essa análise. Já peguei aqui o bonde andando, Rui analisando aí essa mudança na Petrobras, já anunciada semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas que não traz tanta expectativa para aquilo que a população quer. A diminuição do valor do litro da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. Mas me parece que esse que vai entrar agora, me fugiu o nome aqui agora dele, ele tem uma característica mais para buscar uma forma. Ele deu entrevista semana passada, inclusive, falando a respeito da criação de um subsídio, pelo menos para o gás de cozinha e também para o diesel, né, que tanto afeta aí os caminhoneiros, que é um braço de apoio ao presidente Jair Bolsonaro nessa reeleição, viu, Rui Machado e Barbosinha? Mas tem muita novidade da política estadual, regional, daqui a pouco a gente vai desenrolando aqui. Ok, enquanto isso eu vou dar o bom dia aqui para o Roberto José, que está na linha, né? A imagem dele está aí já com a gente. Bom dia, Roberto José. Bom, daqui a pouco então ele entra. Então vamos adiantar aí, Ricardo, né? O quadro da política, vamos comentar os assuntos aí da política local. Verdade, eu já, ao chegar aqui na emissora, já me deparei com a Rogéria, que é do Republicanos, está visitando hoje a região sul do estado, esteve recentemente em Vitória da Conquista, ontem visitou algumas igrejas evangélicas aqui à noite, se não me engano, a Primitiva, no núcleo habitacional da CEPLAC, e também é o nome que vem aí, Rui Machado, e a gente não pode deixar de falar de política como ela deve ser falada, até porque as pessoas precisam conhecer também os bastidores, e para isso nós estamos aqui, né? A Rogéria vem de uma bagagem já, foi vereadora em Salvador, secretária no governo do prefeito ACM Neto, na gestão de ACM Neto como prefeito de Salvador, e agora é aposta como pré-candidata a deputada federal pelo Republicanos, aí ungida pela Igreja Universal, comandada na Bahia pelo bispo Sérgio Corrêa e também pelo deputado federal Márcio Marinho. Aliás, a Rogéria Rui substitui a Tia Heron, que não foi muito bem no Republicanos, não, principalmente depois daquela declaração polêmica que ela deu de que nessa nega ninguém manda, naquela votação lá do Eduardo Cunha, inclusive chegando aí nos bastidores dos líderes da Igreja Universal do Reino de Deus, e aí de lá para cá
não ficou muito bem a Tcheron no grupo aí do Republicanos, viu, Rui? E a Rogéria está visitando a gente aqui hoje, daqui a pouco o Barbosa vai bater um papo com ela. Ok. Né, Rui? Bom dia. Bom dia, Ricardo. Você chegou cedo hoje? Foi que houve? Muito cedo. Muito cedo mesmo, mas enfim. Mas ainda falando da política, o que o Jerônimo tem de dificuldade, Neto tem de dilema para resolver, que é a escolha do vice, Rui. Hoje cedo, inclusive, bati um papo com o Venceslau, né, pré-candidato a deputado pelo PCdoB, aqui de Itabuna. Está na Bahia Gás, não é isso? Bahia Gás. Diretor da Bahia Gás. Diretor da Bahia Gás, braço direito aí do Davidson Magalhães. E o Jerônimo procura aí um vice, né? E já se conversa com o MDB, aquele jeito bonachão do Lúcio Vieira Lima, que diz que o MDB está 50% com o Neto e 50% com o Jerônimo. E aí a tentativa do PT, nesse desfalque que sofreu com o PP, é tentar escolher agora aí um vice do MDB e se cogita o nome do Rodrigo Age, aqui da nossa região, da região sudoeste, na verdade, mas bem próximo aqui da gente, para que ele possa compor vice. Ele disse que é meio difícil aceitar uma vice de Jerônimo. Por outro lado, o ACM Neto Barbosa tem um dilema de escolher entre o Nilo, né? O Nilo, Marcelo Nilo, o Marcelo Nilo, não é o Nilo Coelho, é o Marcelo Nilo, tem o Félix Mendonça Júnior e também outros nomes aí, inclusive do MDB, para que possa então decidir a sua chapa. É um dilema porque ele também teria que prestigiar, em tese, os antigos aliados, a exemplo do Zé Ronaldo, Rui. Exatamente, você sabe que a eleição passada, o Neto deixou Zé Ronaldo a ver navios. Fiz algumas viagens com o Zé Ronaldo, aqui no sul da Bahia, e a comitiva, sempre o avião chegava atrasado, não tinha material gráfico para distribuir, e foi uma desorganização danada. E Zé Ronaldo conversava comigo. E houve também declarações de Zé Ronaldo que não deixou o ex-prefeito satisfeito quanto à posição política dele. Enquanto que Neto apoiou o Alckmin, já o Zé Ronaldo ficava com o Bolsonaro. Tá? Agora, o bom vice mesmo para o Neto seria o Zé Ronaldo, homem de bem, com vários mandatos em Feira de Santana, um cara íntegro, e toda aquela região de Feira de Santana tem um conhecimento e sabe que é Zé Ronaldo, mas está difícil também pelo seguinte, porque o Félix Mendonça não é uma pessoa simpática. Não sei, não é simpático. Ele tem aqueles 100 e poucos mil votos dele, trabalho que o falecido pai dele deixou, nosso querido Félix Mendonça, que foi prefeito aqui de nossa cidade, mas eu não acho que soma. Talvez some pelo partido, né? O PDT, já que Neto possa ser que tenha alguma simpatia pelo Ciro, apesar que o que se conversa em bastidores não é o Neto apoiar Ciro, nem apoiar o Bolsonaro. A tendência dele é ficar um neutro, mas que vai o quê? Direcionar para Lula, porque existe um acordão aí que foi feito desde a eleição passada, quando o Neto renunciou à candidatura, covardemente, diga-se de passagem, deixando vários aliados aí na mão, e concentrou tudo em cima do afilhado dele, que foi Roma. Tá? Elegeu Roma e agora Roma fez com ele o que ele fez com os outros companheiros dele de partido de longa data. Agora veja que impasse aí você colocou aí, porque o Lula adotou, o PT em si adotou uma espécie de todos em prol de Lula, e aí deixou fazer com que os aliados dos estados pudessem se sobressair em nome de Lula. E aí tem o ACM Neto nessa jogada aí, que muitos pregam, que tem um acordo com Rui Costa, que esteve em reunião com o José Dirceu. E o Neto é aquele jeito de dizer o seguinte, ele tem dito muito isso. O meu adversário não é nenhum presidenciável, nenhum candidato ao cargo do Planalto. O meu adversário está aqui na Bahia, que até então ele só considera o Jerônimo, e o Kleber, que é do PSOL. Mas o Roma deve deixar o Republicanos para se filiar ao PL e também ser mais um dos pré-candidatos ao governo do estado. E ontem ele se reuniu com a Daiane Pimentel, que terá muita dificuldade de reeleição, não vai repetir a votação, não teve um mandato feliz, ela passou o mandato inteiro criticando o presidente Jair Bolsonaro, quem a ajudou a eleger, inclusive, porque ela só se elegeu naquela onda Bolsonaro, Daiane desconhecida, e o mandato dela não sobressaiu, está aí com dificuldades, e ontem ela foi pedir a ACM Neto para liberar ela para apoiar o Sérgio Moro.
Você vê como é, né? Eu acho que na política não tem lugar para os traidores, né? Não tem. Você vê aí o que está acontecendo com o Dória em São Paulo. Também se elegeu nessa onda de Bolsonaro e depois tá, virou a casaca. Virou a casaca. Mas ele, todo mundo sabe que ele gosta de trair os companheiros. Vai ser difícil essa chapa na Bahia, tanto de Neto quanto do PT. O PT é mais difícil ainda. Porque ele sabe que o Jerônimo não vai para lugar nenhum. Era uma pessoa desconhecida, só quem conhecia ele eram os donos de fazendas de terra, no qual, com aquele grupo que ele ajudava a invadir. Então, ele é conhecido por essa ala. Tá? Agora, colocar quem no PT, se todo mundo não está aceitando? A deputada Lídice da Mata rejeitou, não quis aceitar. Tá? Agora vem esse menino de Itapetinga. Tá? O Rodrigo Age. O Rodrigo Age, que eu acredito que não. A postura dele é diferente. Ele é da direita. Tem um modelo republicano, sabe, que não é um partido republicano. Exato, e dificilmente aceitaria esse desafio. É verdade. Não... Então, acho difícil. Agora sempre tem nome. O PT ainda tem um nome, que eu acho que a essa altura, ele que não aceita, é o nome de João Galberto, o prefeito de uma cidade ali. João Galberto? João Galberto. Mata de São João. Mata de São João. É uma pessoa que vem militando há muito tempo no PSDB, tá? Nome conhecido, agora outros nomes não. E o PT, você vê que ninguém quer. Na realidade, eles têm que fazer uma chapa branca. Ou então colocar o suplente de senador e secretário de Estado, o Davidson Magalhães, porque o PT sempre foi casado com o PCdoB. Então, eu acho que o nome certo é o Davidson. É o Davidson. Agora você está falando aí desse joguinho aí, PT-PSDB. O Rodrigo Leite vai renunciar ao mandato de governador do Rio Grande do Sul e disse que permanece no PSDB. E aí o João Dória acendeu a luz amarela, porque se ele renuncia o mandato, é para concorrer a algum outro mandato. E se ele permanece no PSDB, é que ele está naquele banco de reserva, não mais no banco de reserva, ele está se aquecendo para entrar em campo, porque o Dória realmente não decolou. E lá em São Paulo, a última pesquisa realizada, que saiu hoje, inclusive, a Real Big Data, Barbosinha, você que gosta de acompanhar a pesquisa, deu aí, primeiro, o Haddad, com 24%, já diminuindo a sua vantagem, e o empate entre Márcio França e o novo republicano aí, o Tarcísio Freitas, ministro do governo Bolsonaro, também com 14%. Ou seja, o PT não vai ter outra escolha senão manter o Márcio França, porque é ele quem garante uma eventual virtual vitória do Haddad no segundo turno. Caso contrário, se o Márcio França sai de cena, e eu acredito que, para quem nunca foi candidato a nada, nunca ocupou um cargo político, não tem histórico político em lugar nenhum, muito menos em São Paulo, o Tarcísio Freitas vai além dos 14, Rui. Nessa situação vai mesmo. O Márcio França, que já foi governador em São Paulo por 9 meses, tá? É bom de discurso, bom de televisão e bom de pesquisas. Né? O Haddad, São Paulo conhece, foi um prefeito que não conseguiu a reeleição dele. O governo foi um fracasso do PT em termos municipais em São Paulo. Eu acredito muito no Márcio França, para poder disputar o segundo turno com o Tarcísio. Eu acho que na realidade vai ficar os dois. Porque o Lula quer tudo, é guloso demais, né? Ele quer presidência, ele quer o governo de São Paulo, é o Brasil rico. Já está declarando apoio a Boulos para 2024. Você vê Boulos sair declarando para prefeito de São Paulo. Então o PT não tem jeito não. Mas vamos aguardar aí, porque eu acredito que dentro de poucos dias a situação venha a ficar esclarecida, principalmente em São Paulo e outros estados também, porque vai haver a renúncia de ministros aí, muitos são candidatos aí a deputados federais, a senadores e senadoras, tá? No Rio Grande do Sul mesmo, você sabe que lá o Bolsonaro já fechou lá, que é o Onix, governador, e o vice-presidente, o Mourão, ao Senado. Então lá a chapa está fechada. Em São Paulo a mesma coisa. Na Bahia ele está tentando fechar. Eu acho que existe mais dificuldade para o Bolsonaro em Pernambuco. Pernambuco, você sabe que lá tantos coelhos mantém lá uma política diferente. Lá em Pernambuco é política de coronel mesmo, como era aqui no Piauí, na Bahia, Alagoas, mas ele sabe conduzir, que é o PSB.
PSB, né? Aquela família Raias, junto com os Coelho. Então vamos ver como é que vai ficar esse quadro aí. Dentro de poucos dias a gente tem a situação real da situação. Verdade, viu, Rui? E aqui na Bahia, o Roma deve ser pré-candidato pelo PL, já que os republicanos têm uma histórica aliança com o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. A gente sabe que o Márcio Marinho sempre foi aliado de primeira hora do ACM Neto. Os republicanos já decidiu que vai marchar. E é esses arranjos aí que o presidente Bolsonaro, que tem a missão de crescer o PL, tem feito com o Marcos Pereira, presidente do Republicanos. Inclusive, ontem à noite foi a filiação do Tarcísio de Freitas em São Paulo. São Paulo foi Brasília, não recordo bem agora. Mas, inclusive, o presidente Bolsonaro chegou a passar mal, tendo que ser internado com dores abdominais, já recuperado, já recebeu alta hoje cedo, né? E está tendo esses arranjos aí. Então, o Tarcísio vai para o Republicanos, isso tudo para compensar as perdas de um partido e o outro. Aqui na Bahia, como o Márcio Marinho já tem essa histórica aliança com a ACM Neto, é lógico que o Roma não poderia ser candidato pelo Republicanos e aí vai disputar, se for disputar, pelo PL. Eu vejo o Roma não tão disposto a disputar não, Rui. Mas se ele disputar aí, você acha que embola o jogo aí ou não? A ACM Neto está sacramentado mesmo como possivelmente o futuro governador da Bahia nessas próximas eleições? Ô Ricardo, eu acho o seguinte, no meu pensamento, vai haver segundo turno na Bahia. O Neto não ganha no primeiro turno. E no segundo turno, aí vamos ver a caneta e a tinta da caneta do presidente, para ver se vai investir mesmo no Roma, para levar a Roma para o segundo turno. Eu acho que isso não é uma coisa difícil, não, bater o PT. Então eu acredito que no segundo turno possa lidar Neto com Roma. Eu acho que seria bom para a Bahia, porque de uma vez todo descartava aí o PT, 16 anos. É fechamento de ciclo. Agora aí seria a guerra das canetas, né, do presidente. Exatamente. Nesse primeiro round, né, porque o ACM Neto, com certeza, no eventual segundo turno, estaria lá esperando o seu adversário. Mas aí seria a guerra das canetas de Rui contra de Bolsonaro. Porque na realidade o PT só vota no PT. O PT não vota em ninguém. Os amigos, parceiros só servem para ser amante. A esposa tem que ser do PT, minha cabeça é PT. Não adianta. Então poderia até apoiar o Neto no segundo turno do PT. Mas uma minoria. Uma minoria. Até para poder não ficar desmoralizado depois de 16 anos que ele teve o controle total da Bahia, impedindo as pessoas de sair de casa, de tudo. Uma vergonha para nós baianos, que não peitou, não enfrentou. Então não pode uma pessoa só determinar a vontade da população. Mas houve isso. A Bahia, né, eles estão 16 anos aí comandando tudo, todos os órgãos da Bahia. Então vamos aguardar aí que vença o Neto, que vença o Roma. Para mim é bem melhor do que a continuação do PT. Vou lhe contar agora o que aconteceu ontem nas comemorações dos 100 anos do PCdoB na Bahia, com a presença de Otto Alencar, Jerônimo, Rui, Wagner. O Otto está desanimado porque está vendo aí uma debandada de candidatos do PSD para a chapa do ACM Neto. O PP já começou a fazer um estragozinho aí na chapa governista, viu, Rui? Não, já com certeza. E tem outra coisa, a eleição de Otto, que era dada como certa, hoje com a entrada de Leão no circuito, porque Otto é uma melancia, né? 50% ele é PT e foi 16 anos. Mas também com o que ele teve no governo do estado, ele tinha a metade da saúde na mão dele e outras coisas. Achava todo poderoso. Na CPI, ele ali, para mim, foi uma vergonha, tá? O comportamento dele, principalmente com uma médica que se apresentou lá. Como é que o cara chega, em rede nacional, foi deselegante, né? E agride uma mulher. Então o estilo dele, ele pensou que estava aqui no interior da Bahia, que política ainda se faz com chicote. Então acho difícil. Já o Leão, também, que é meio melancia também, porque acompanhou o governo, saiu agora porque perdeu a boquinha, tá? Mas ele, para tirar Otto, vale a pena o candidato ser o Leão para o eleitorado da Bahia, né? E botando o Otto para descansar. Ele já deu o que tinha que dar. E por aqui, pela nossa terra, Tupiniquim, Itabuna, o prefeito Augusto Castro tenta se reaproximar da população diante das grandes dificuldades enfrentadas pelo município, principalmente na questão de educação, saúde, muitos buracos na cidade
educação, saúde, buracos e também a questão do transporte público. E aí ele decidiu agora todo dia acordar cedo e ir para as ruas, especificamente ali do bairro Pedro Jerônimo, aquela área ali onde está tendo uma operação tapa-buraco que ele anunciou como obras, inclusive, não é, Rui Machado? E aí ele tenta reverter esse quadro aí e lançar o seu pré-candidato aí, o secretário de gestão, o Alberto. Na realidade, o prefeito, eu acho que ele ainda não saiu da Assembleia, continua deputado, prometendo, e essa indicação desse pré-candidato dele, uma pessoa totalmente desconhecida, tá? Que se eu não me engano é de Bicuí, que chegou em Itabuna aqui, e tem outra coisa, talvez aí já começa o embate, Ricardo, porque esse rapaz, me disseram que ele é muito ligado à igreja. Católica, exatamente. E o Guinho era também ligado, e teve uma votação até expressiva, por quê? Porque teve também o apoio ligado às igrejas católicas. Das igrejas. Então parece que o prefeito começou a acordar, porque essa briga mesmo política entre o prefeito e o vice está acontecendo, vai acontecer, e eu nunca vi vice-prefeito em lugar nenhum. Quando o prefeito não quer, acabou. E aqui teve 3 ex-vice-prefeitos, de deputado federal, deputado estadual, que saiu da política porque foi ser vice-prefeito. Eu não acredito nessa força desses votos do Guinho. Tá? Agora, o prefeito tem que saber escolher um candidato com mandato para ajudar a nossa cidade em termos de emendas. Tá? Não pegar um candidato aqui de primeira viagem, que foi vereador de 600 votos, tá? Não, aqui é meu candidato. É 60 mil votos para eleger um deputado estadual, 50 mil votos. Como é que uma pessoa que teve aqui uma quantidade de votos, de 8 mil votos só, e parou nisso aí, pode se habilitar a ter um mandato? Não tem, rapaz, não tem. Itabuna vai ficar sem representação. Ilhéus tem condição de eleger a esposa do prefeito Marão, porque vem trabalhando há muito tempo. Agora entrou um menino aí que tem uma condição, e a população da região sul, baixo sul, extremo sul, deveria acreditar nele, que é o prefeito de Itajuípe, o Marconi, que é um homem de bem, um cara honrado, bom administrador, e mostrou isso, que Itajuípe vinha de um desgoverno danado, ele só entrava lá para poder olhar o seu lado, e ele não, tecnicamente foi um administrador perfeito, também na base do funcionalismo, tá? Pagamento sempre em dia, o comércio, ele comprando tudo no comércio local de Itajuípe, então mostrou que tem condição de ser deputado estadual e de representar também aqui o sul da Bahia, porque inclusive ele é presidente da MURC e tem saído muito bem, porque sabe reivindicar e está tocando. Então é um nome que merece também a simpatia do eleitorado aqui da região sul, extremo sul e baixo sul. Eu não tinha parado para observar isso que você colocou aí, que o pré-candidato apontado pelo prefeito Augusto é para fazer um contraponto ao candidato Guinho, porque ambos têm o apoio da Igreja Católica, são praticamente coroinhas da igreja, né? Cresceram ali e sempre tiveram esse carinho dos diáconos, padres, bispos da Igreja Católica. Eu não tinha parado para observar isso, bem observado. O Augusto, então, foi ligeiro aí. Acontece, e Augusto já teve conhecimento que o relacionamento de Guinho com o setor forte da igreja não vai bem. Não vai bem. Falam até em traição. Ninguém sabe. Nos bastidores... Que traição? Da parte do Guinho, uma figura maior que apoiou ele. Nome? Não pode ter medo de falar. Não, medo? Nunca tive medo. Não, porque aqui a gente tem que falar as claras, quem é, o que é, porque ele tem um problema, um embate com alguma liderança católica da região? É o que se fala nos bastidores, né? Seria quem? O bispo. O bispo Carlos Alberto. Que é o mais forte que tem da igreja, quem manda, que liga para as dioceses, que diz o candidato é tal. Quem manda. Você sabe que a igreja sabe fazer política. Política de esquerda, né? Sempre fez política de esquerda da igreja. Eu não tenho preocupação em dizer, porque eu sou católico e não tenho aqui preocupação com o que o bispo vai pensar, vai falar, que eu não dependo do bispo. A realidade é essa. Já que ele se envolve na política, e eu sou político, faço política, tá? Então a verdade é essa. Tá? Ele quer também indicar deputado,
prefeito, é um negócio que a igreja devia fazer, a política da igreja, não a política partidária. Mas, infelizmente, é questão de interior mesmo. A política paroquial, não é isso? Exatamente. Olha, Barbosa e Rui, o presidente decidiu, por fim, exonerar o Milton Ribeiro na conversa que Jair Bolsonaro chamou ontem, no início da tarde, no Palácio do Planalto, para comunicá-lo a respeito do desgaste enorme. Inclusive, a bancada evangélica pressionou para isto, tendo visto o desgaste do presidente, que vem melhorando nas pesquisas. O Milton Ribeiro também já chegou com sua carta de exoneração pronta. É evidente que ele não queria isto, né? E para quem conhece mesmo a vida dos ministros, enfim, acompanha, ele não tem histórico político, acredito que foi uma declaração irresponsável, infeliz, enfim. O Milton Ribeiro, com certeza, acredito, né? O Bolsonaro disse que coloca a cara a fogo, mas eu acredito que não, nas investigações, o resultado dela, o Milton Ribeiro não terá absolutamente nada a ver. A mídia está explorando muito, claro, ano de eleição, a gente está entendendo todas as jogadas, isso é normal, é do jogo político, mas eu não acredito que o Milton Ribeiro tenha qualquer relação com que seja corrupção à frente do MEC. Agora, a irresponsabilidade total, sem sombra de dúvida, foram dos pastores. Como é que você faz uma Bíblia e coloca a foto de um ministro, coloca a sua foto, coloca a foto do prefeito? É o que você acabou de dizer, não pode misturar as coisas. Infelizmente, e pedir a barra de ouro, tem quantos quilos? 1 quilo uma barra de ouro? 1 quilo. O ouro está caro, né? Tem de então, quilo assim, e aquelas de 250 gramas, né? Né? Eu não sei, mas acho que a pedida foi de 1 quilo, 10 quilos. Você sabe que alguns setores, seja em qualquer religião, você sabe que tem os sabidos, tá? Isso é normal, tem na católica, tem. Então, quando ele pede, eles abrem a boca e pedem com fartura. E ainda estampa na Bíblia. Exatamente. Quantos vacilo. pastores e bispos tem aí picareta? Você chega na televisão e vê pedindo, me dê um dinheiro, mande dinheiro, eu vou jogar água tal, o sal tal, tudo tem um preço nessas igrejas aí. Então é vergonhoso você falar em nome de Deus e acharcar. É o que acontece, todo mundo sabe disso, eles não têm nem a elegância de fazer o pedido, né? Mas lembrando que não são todas as igrejas. Claro, todos têm exceção. Mas não você são liga aí todos alguns os programas de pastores. televisão. É a liturgia, é a fé, é a crença que cada um tem, Rui. E aí há que se respeitar. Mas aí, esse que pediu a barra de ouro e estampou a foto na Bíblia, já é um ponto fora da curva, porque não tem lógica isso. Até porque eu acho que ingenuamente o Milton Ribeiro fez aquelas declarações. Essa é a realidade. E não é novidade para ninguém, não é coisa de outro mundo saber que as lideranças políticas, e aí eu tiro o cargo dele de pastor para chamá-lo de liderança política, eles sempre querem ser ponte para chegar até o prefeito, deputado, governador, senador, sempre foi assim. Ô Ricardo, você já viu o comportamento daquele bispo, Valdomiro, se eu não me engano? Ele, quando prega na televisão, é dinheiro, me dê isso, me dê. São pobres miseráveis que chegam ali atrás de cura, atrás de milagre, que não existe. O milagre você pode pedir a Deus dentro do seu quarto, dentro de sua casa, aí se você merecer, Deus concede. Mas você ir para a igreja para pagar o milagre, então é isso que eu estou lhe dizendo. Mas como existe picaretagem em todos os setores do mundo, né? Então a gente fica assim, meio de olho aberto, né? Ricardo, antes de você encerrar aí, né, o tempo já estourou, eu queria registrar aqui, né, o chat de algumas pessoas. Rosemary de Jesus está assistindo o programa em Valença, um abraço, obrigado pela audiência, Rosemary. Antônio Alberto Queiroz está assistindo aí também. LS, acontece aqui. Bom dia, estou assistindo aqui de Nova Ferradas. Gosto de assistir os debates importantes que vocês abordam aí. São assuntos interessantes para a nossa região. Parabéns à TV News. Pastor Adilson Almeida, estou assistindo aqui em Bicaraí. Um abraço, Pastor Almeida, obrigado pela audiência. E você que queira participar também pode enviar sua mensagem pelo chat ou pelo WhatsApp. Eu queria deixar o número do WhatsApp aí o tempo todo no vídeo, né? Pedi o Cássio aí, que ontem eu acho que ele esqueceu. Vamos deixar aí para que as pessoas anotem, mandem aí as mensagens, perguntas para os nossos convidados e entrevistados, né? E dê também o seu alô, que a gente vai... Mande também gravado, você pode gravar no WhatsApp e mandar para a gente seu vídeo que a gente vai divulgar aqui
no TVI News. Bom, Ricardo, obrigado. Tem mais algum assunto aí polêmico para a gente conversar? Sempre tem, mas a gente tem que respeitar o tempo regulamentar e na próxima oportunidade estaremos trazendo mais novidades aqui para o telespectador do canal 36.2 da TV Cabo, TVC, né, que está acompanhando a gente também, a você que acompanha pelas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho da audiência. Estamos sempre aqui na ativa para deixar o telespectador bem informado dos bastidores da política na Bahia, no Brasil e no mundo. Teve reunião recente aí, né, lá na sala presidencial da Turquia, onde Ucrânia e Rússia aí parece que vão chegar ou não a um acordo, já que a Ucrânia apontou a possibilidade de se tornar neutra, a política da neutralidade e definitivamente não participando da OTAN. Para falar sobre esse assunto, a gente convida agora o professor mestre em Geografia, falando de geopolítica pelo mundo, o nosso convidado Roberto José. Bom dia, Roberto. Bom dia, meu amigo Barbosinha, bom dia aos amigos Ricardo Bacelar e Rui Machado. Satisfação de estar aqui com vocês, acompanhei aí o debate de vocês, falando um pouco aí sobre a dinâmica da política no Brasil, trouxe aí informações sobre o mundo. Bacana, show de bola. E assim, né, hoje a guerra Rússia-Ucrânia, ela faz... Quem é agora? No 34º dia. Corta o microfone aí, disse aí nosso amigo Bacelar. Hoje nós temos uma reunião na capital da Turquia, né, terra de Santa Sofia, lá em Istambul, né? Na verdade, Santa Sofia fica em Istambul, mas a capital da Turquia é em Ankara, né, onde vai ser essa reunião lá com o Erdogan, né, ele que está fazendo a mediação desse conflito. Eu acho que o conflito ele chega numa linha em que vai se afunilando, né? Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Mas trazer aqui uma informação interessante sobre Istambul, né? É interessante dizer que desde 1923, antes a capital da Turquia era Istambul. Istambul já foi Constantinopla, para quem lembra disso, né? É lá em Istambul que você tem o istmo que separa ali a Ásia da Europa, né? O Mar Negro do Grande Mar Egeu, né? Então é muito interessante, uma capital belíssima. É uma cidade belíssima, mas a capital em 1923 passou a ser Ankara. É uma belíssima região chamada região da Anatólia Central. Tem a ópera de balé lá da Turquia, famosíssima, né? E foi o presidente Kemal Atatürk, né, que por um ato presidencial, ele trouxe a capital para aquela área. Mas, enfim, um acordo é provável porque ninguém mais aguenta a guerra. Nem a própria Rússia, nem o próprio Putin aguenta a guerra. Mas o Putin quer sair dessa com um pedacinho de alguma coisa, né? Um pedacinho do território ucraniano. Lembra, no período de 1949 a 1950, Stalin invadiu a Finlândia e tomou um pau lá. Houve uma resistência muito forte, similar ao que está acontecendo na Ucrânia, mas em um acordo de paz, Stalin conseguiu um naco, né? Os comunistas que meu amigo Rui Machado gosta muito de falar. Então, o que é que se está discutindo o que é que vai se discutir? Aliás, a reunião aconteceu hoje, 4 da manhã, hora aqui de Brasília nossa, né? Essa reunião já aconteceu, não, está acontecendo, é uma reunião longa. Então, o que é que está se pedindo? Neutralidade. A Ucrânia quer garantia de segurança, quer o status de Estado não nuclear. A Ucrânia quer uma conversa direta com o próprio Putin, só que a Rússia não admite isso. O que é que se está discutindo além disso? A desmilitarização. Não existe nazificação na Ucrânia, isso é mais uma história criada pela Rússia, e a Ucrânia quer imediatamente a retirada das tropas russas. Do outro lado, a Rússia quer reconhecimento do idioma russo em algumas regiões da Ucrânia, e aqui é importante falar para os senhores Barbosinha, Rui Machado e Ricardo Bacelar, que o processo de russificação na Ucrânia, desde o período de Lenin, de Stalin, né, comunistas amigos de nosso amigo Rui, nesse processo de russificação, milhares de pessoas foram mortas ali na Ucrânia de fome, naquele modelo de produção estratificado e verticalizado, que é a produção de Stalin e depois acolhido pelo próprio Lenin, né? Então, o reconhecimento da Crimeia, que foi unificada em 2004, além de Donbás e Luhansk, melhor dizendo, né? Então,
essas áreas que tem uma maioria russa, a Crimeia já foi tomada pela Rússia, essas duas outras grandes regiões, que é Donbás e Luhansk também. Então, esse é o cenário, nós torcemos por um acordo, é óbvio, como nós já falamos aqui antes, que a Rússia está raspando o tacho, né? Está buscando tropas de outros lugares. Nós já tivemos mais de 6 generais russos mortos nesse combate, isso por conta, segundo analistas, né, de inteligência militar dos Estados Unidos, da Academia de West Point, é muito em razão de algumas inexperiências de comandantes à frente dessas tropas, mas também pela resistência. O segundo assunto que eu trago aqui, além do que já foi dito pelo nosso amigo Ricardo, né, além da troca do Ministério, né, da Educação, em razão dessa crise aí, a crise do bezerro de ouro, né, que Rui Machado falou muito bem aí sobre alguns que gostam de ouro, mas a troca de presidente da Petrobras também é uma tônica que chega ao cenário econômico. Sai o general Joaquim Silva e Luna. E é importante, Barbosinha, citar aqui que a sua gestão foi responsável por 32% no aumento da gasolina, e ele que está há pouco mais de um ano, e 52% do aumento do diesel. Note que, volto a dizer, nós somos um país majoritariamente de transporte rodoviário, porque em um contexto histórico nós abrimos mão de investir em ferrovias e de investir no complexo aquaviário, né? Um país de dimensões continentais como o nosso, quinto maior país em extensão, não pode abrir mão dessas estratégias, né, e dessas estruturas. Enfim, qualquer aumento no diesel ele vai impactar toda a nossa economia, e daí a gente está numa situação difícil aí de inflação. No lugar dele entra o economista especialista em óleo e gás. E o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, será o presidente do Conselho da Administração. Olha que maravilha. O que é que muda? O que é que muda? Absolutamente nada. Troca 6 por meia dúzia. Bom, se confirmado, Pires será o terceiro presidente da Petrobras na gestão de Bolsonaro, antes Silvio Luna, o cargo que era ocupado antes do Silvio Luna também por um general, Roberto Castelo Branco. Pires, por exemplo, defende manter a política de preço estatal, ou seja, o PPI não muda em nada, apenas ele acha que é importante trazer uma espécie de subsídio, como foi ali no período da crise, dos caminhoneiros, né? Não muda nada. E aqui, Barbosinha, eu volto a defender o fim do PPI, paridade de preços internacionais, que é a paridade do dólar, né, e do barril do tipo Brent, que é o barril internacional, né, o preço internacional do barril. Não é possível, em um estado que nós refinamos 94% do petróleo, ele é das nossas bacias, né, tanto das bacias continentais quanto das bacias do pré-sal. Um estado, né, um país que é autossuficiente na produção de petróleo, ele não pode estar atrelado a essa chamada PPI. Países em que, por exemplo, tem uma produção autossuficiente ou que tem uma produção similar, tem um outro tipo de política para que os preços não estejam tão atrelados a isso. Muito menos um país como o nosso, em que nossa base de transporte é eminentemente rodoviária. Então, não vai mudar nada, é apenas trocar 6 por meia dúzia. Imagine. Pela sua participação brilhante aí, ilustrando o nosso programa. Até amanhã, então. Seu áudio ficou muito baixo, que eu não consegui ouvir. Até amanhã, então, meu amigo. Seu áudio ficou baixo, eu não consegui ouvir. Mas, enfim, né? Troca 6 por meia dúzia, não vai mudar nada, pelo menos nesse governo de Bolsonaro. Nós temos dois candidatos à presidência da República, que é o Ciro Gomes e o próprio Lula, que disse que, assumindo no primeiro dia, né, de assunção de comando da presidência do Brasil, tanto o Ciro quanto o Lula, eles mudam imediatamente o PPI, né, que é o preço internacionalizado, essa comparação aí. E é lamentável porque o gás de cozinha está muito alto, a gente deve estar beirando aí logo a gasolina em R$10, ninguém aguenta, muito menos, volto a dizer, para um país que é autossuficiente em petróleo. Agora, a capacidade das nossas refinarias foi reduzida propositalmente pelo governo Bolsonaro, aí não tem relação direta com Michel Temer. Michel Temer foi quem
trouxe o PPI, o governo Bolsonaro apenas enfatizou mais isso, né? Com a questão da redução da capacidade de produção das nossas refinarias, redução de 30% a 40% em algumas refinarias, e congelou os investimentos em novas refinarias, como é a refinaria do Ceará, de Pernambuco e o complexo lá do Rio de Janeiro. Então, a gente precisa retomar esses investimentos. Combustível, Barbosinha, é estratégia, né? É fator estratégico do desenvolvimento de qualquer nação. A gente não pode abrir mão e colocar 5% nas mãos da iniciativa privada, que visa essencialmente o lucro. Basta você citar que a nossa Acelen, a antiga Conduto Alves, tem um preço 27% maior do que as nossas refinarias, que são da Petrobras. Então, isso é um absurdo, precisa ser revisto sim, e isso será matéria de discussão nas eleições deste ano. Ok, meu querido Roberto, um abraço para você, um bom dia. Bom, daqui a pouquinho a gente vai conversar aqui com a candidata a deputada federal pelo Partido Republicanos, a senhora Rogéria, advogada, ela que é ex-secretária da gestão ACM Neto na Prefeitura de Salvador, pela Secretaria das Mulheres. Ela vai falar daqui a pouquinho aqui no programa, vai bater um papo com a gente sobre a sua candidatura, ou pré-candidatura por enquanto, né? Um abraço aí para o pastor Adilson, parabéns a vocês da TVI. Gilmar Macedo, bom dia, estou aqui em Salvador participando. Patrícia Moura, estamos conectados aqui de Valença, já falei, né? Pastor Maciel Santos, estamos assistindo aqui na cidade de Valença. Tem mais gente aqui, Antônio Queiroz fala aqui sobre a vinda do Lula na Bahia. Tá bom, um abraço a todos. Olha, tem um WhatsApp aí na tela, você pode participar, mandar sua mensagem, mandar sua pergunta. Pode fazer um vídeo também, se você quiser, fazendo a pergunta para o nosso convidado. E você vai interagir com a gente, participar desse programa, que é muito interativo, hein? Bom, Ricardo Bacelar, vamos conversar aqui com a candidata do Republicanos, né? O Republicanos que sempre apresentou aí o candidato a federal na Bahia, Márcio Marinho, que é o atual deputado. E agora já teve também uma deputada, né? E agora apresenta aí mais uma revelação, mais uma nova candidata aí do partido. E me parece que está se trabalhando muito mais o nome dessa candidata, Rogéria, do que do próprio Márcio Marinho, né? É verdade, viu, Barbosa? Mas veja bem, o Márcio Marinho faz tudo calculado. Ele é inteligente, ele é vice-presidente nacional do Republicanos, é muito ligado à cúpula da Igreja Universal, tanto aqui na Bahia com o bispo Sérgio Corrêa, quanto ao próprio líder maior, o bispo Edir Macedo, e também à frente do trabalho do partido. Ele cresceu muito Republicanos na Bahia. Então, na verdade, ele decide quem entra, quem sai. A Rogéria não é uma pessoa tão assim nova no Republicanos, ela foi vereadora em Salvador, ela foi secretária no governo do ex-prefeito ACM Neto e agora vem com a missão de ser deputada. Eu acho até que demorou, tendo em vista que eu não vou colocar aqui o nome da atual deputada, porque para não contrapor, haja vista que as duas são do mesmo partido e, lógico, são correligionárias. Mas é uma substituição, sem dúvida, a tia Heron, que é a atual deputada federal pelo Republicanos na Bahia. A Rogéria vem com uma proposta talvez nova, não sei. Por que o bispo Márcio Marinho, a Igreja Universal, o Republicanos ungiu Rogéria para ser a pré-candidata a deputada federal? E diga-se de passagem, com reais chances de eleição, porque a gente sabe que os Republicanos sempre elegem os seus deputados. Rogéria, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui presente. O que é que o bispo Marinho, o deputado federal, o Republicanos lhe pediu quando lhe convidou para ser pré-candidato? Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer enorme estar aqui. Na verdade, eu quero aqui ressaltar as grandes qualidades do nosso presidente estadual do Republicanos, deputado federal Márcio Marinho, que, como bem dito por você, ele segue com muita maestria a direção do partido, ele consegue fazer, sim, as articulações necessárias nos momentos exatos. Ele consegue entrosar muito bem os Republicanos na política regional da Bahia e não só. A prova disso é que hoje ele é o vice-presidente nacional do partido e possui esse peso também de decisão na conjuntura nacional do Republicanos. O motivo pelo qual o deputado Márcio Marinho optou
para que eu estivesse hoje numa pré-candidatura a deputada federal, eu acredito que seja o seguinte: primeiro, o Partido Republicanos, ele busca sempre valorar os seus quadros. Hoje, o Republicanos possui um quadro de parlamentares, e não só parlamentares com mandato, mas quadros técnicos, quadros preparados para disputar qualquer tipo de eleição, qualquer tipo de pleito. E eu me considero um desses quadros. Então, hoje, dentro da própria executiva do partido, eu ocupo a função de secretária estadual do Mulheres Republicanas, que é exatamente a vertente do trabalho com mulheres do Republicanos. Então, é o meu papel empoderar, preparar e formar mulheres exatamente para os pleitos. Sendo que o Republicanos, ele tem um diferencial, ele não trabalha as mulheres apenas para que elas estejam lá colocando seus nomes, como a gente muito vê por aí afora, e na Bahia não é diferente. Nós trabalhamos diuturnamente para preparar essas mulheres de forma competitiva para encararem um pleito. Haja vista ser esse o meu trabalho dentro do próprio partido, nada mais justo do que esse olhar. Se você precisa colocar uma pré-candidatura feminina, você privilegiar a própria secretária estadual ou essas mulheres. Nós temos várias secretárias municipais muito competentes, temos inclusive presidentes municipais do partido que são mulheres, algumas delas também estarão concorrendo. Nós temos uma pré-candidata a deputada federal que vai trabalhar mais centralizada no extremo sul, que é a Tatiane Ruas, que é a presidente municipal do Republicanos em Teixeira de Freitas. Então, eu vejo nessa escolha exatamente essa questão da valoração dos quadros que o partido possui. Bom, se tinha há muitos anos, a própria igreja fundou o partido, né? A princípio era o PR, que hoje é o PL, e em seguida decidiu criar sua própria sigla, o próprio partido, que era o PRB, Partido Republicano, e agora Republicanos, né? E tinha mais uma política voltada para o seu corpo eclesiástico, mais para as suas igrejas, defender os direitos dos evangélicos, mas sobretudo da Igreja Universal. Mas me parece que a pauta mudou. Hoje os republicanos já atingem mais a massa. Você falou do empoderamento da mulher, enfim. Como parlamentar, futura deputada federal, caso a senhora seja escolhida no pleito de outubro próximo, qual será a sua luta principal, especificamente aqui para o nosso estado da Bahia? É imprescindível que você sinalize, que a gente deixe bem claro aqui que, por sermos pessoas evangélicas, pessoas que têm a sua vida pautada em uma fé, não significa que você confunda religiosidade com política. É lógico que todo segmento da sociedade, e aqui a gente precisa exaltar também o segmento evangélico, precisa sim de representatividade em todas as esferas de poder. Não obstante, no próprio Congresso Nacional, nós precisamos sim engordar a própria bancada evangélica em Brasília, as próprias instituições, o próprio meio, o próprio segmento evangélico possui muitas demandas, possui como quaisquer outro segmento. Porém, em relação ao próprio Republicanos, ele ter vindo com essa nova roupagem, que eu nem digo a você que é uma nova roupagem, o Republicanos, ele é um partido em crescente desenvolvimento. Então, à medida que o tempo vai passando, nós vamos aprimorando, nós vamos aprendendo mais, nós vamos alargando os nossos horizontes de atuação. Então,
A bandeira da mulher, por exemplo, para mim, eu, Rogéria, que já tive a oportunidade de estar secretária municipal da pasta de Mulheres, Infância e Juventude, no então governo do ex-prefeito ACM Neto em Salvador, defender mulheres para mim, Ricardo, eu nem vejo como uma bandeira. Para mim é uma questão de essência, de honra. Posta no Congresso Nacional, é para mim uma questão de honra. Pegar a pauta da mulher e lutar com afinco. É para mim uma questão de honra pegar a pauta de crianças e adolescentes e lutar com afinco. Porque nós hoje precisamos entender que não há uma necessidade de uma nova política. O que nós precisamos colocar em voga no Brasil é a política na sua essência. Aquela política que, quando os grandes pensadores sentavam, eles discutiam e dali eles pautaram a política que chegou até aqui. O que está faltando? Falta uma política que trabalhe para a transformação de vidas. Falta uma política onde sim se investe pesado em infraestrutura, onde lutamos muito para trabalharmos o desenvolvimento das cidades, o desenvolvimento urbanístico, o desenvolvimento estrutural, mas nós não podemos deixar para trás o desenvolvimento do seu povo. Ricardo, chega a ser vergonhoso quando nós vemos o que acontece na Bahia. Eu rodo muito a Bahia, até nós conversávamos como eu cheguei, você falou, você roda muito, você anda muito. Ando mesmo. Por quê? Porque eu preciso estar ouvindo o cidadão, eu preciso ouvir aquela mulher que está lá no campo, abandonada, possui sequer um dente, Ricardo, porque ela não tem acesso a uma política pública que possa cuidar dos dentes daquela mulher. Não sabe nem o que é um exame Papa Nicolau, ela não sabe nem o que é um médico ginecologista. Quando é que nós vamos parar de ser hipócritas e chegar e dizer, de fato, a minha política, ela cuida de gente. O que a gente precisa é isso. É investir no desenvolvimento de uma forma muito grandiosa, e isso eu pretendo abraçar com muito afinco. A gente tem um território muito extenso, a Bahia é um grande desafio para os seus parlamentares, que deveriam, ao invés de bater cabeça uns com os outros, deveriam se abraçar e tentar, de uma forma grande, abranger o maior espaço territorial possível para que as desigualdades no nosso estado fossem vencidas. Eu pretendo, sim, trabalhar muito com a agricultura, sobretudo a agricultura que valoriza o pequeno agricultor, transformá-lo em pequeno e médio produtor capaz de mudar a sua realidade socioeconômica, trabalhar a questão das mulheres, eu já falei aqui, a questão da criança e do adolescente, e investir pesado na nossa juventude, porque eu descobri, enquanto secretária municipal de juventude em Salvador, naquele momento em que todo mundo dizia que no Brasil existia a geração de jovens que nem trabalhavam, nem queriam, e não queriam estudar, não queriam trabalhar, e não gostariam de estudar, nem de trabalhar, e tem um outro nem. Quando nós recebemos um desafio de trazer 800 jovens para participarem de um programa municipal intitulado Ingressar, que visava preparar estes jovens para enfrentar os vestibulares, então, das universidades públicas e até privadas, nós trouxemos 1.100 jovens. E o jovem baiano, soteropolitano, e aqui eu quero mandar um abraço grandioso para toda a população de Salvador. Os jovens responderam de uma forma maravilhosa, Ricardo. Nós inscrevemos 927 jovens. Desses 927 jovens, por 4 meses assíduos, eles estiveram no curso preparatório. Dos 927, nós só tivemos, durante aquele período, 4 evasões. Todos eles permaneceram firmes
no curso de preparação do programa. Nós tivemos uma média de 60% de aprovação nas universidades públicas da Bahia, e não só, inclusive universidades fora da Bahia. Nós temos hoje meninos oriundos da periferia de Salvador que estão fazendo medicina na USP. Nós temos meninos que estão fazendo farmácia, física, na UFBA, na UNEB, dentre outras universidades espalhadas pelo Brasil. Então, a juventude baiana, ela precisa de oportunidade. Ela precisa de que alguém acredite nela. Não apenas acreditar no sentido que nós temos visto, acreditar porque o jovem é influenciável, fácil de manipular, não é isso que eu estou dizendo aqui. É acreditar que a juventude ela tem um grande potencial e que, se investido, o futuro desse país, o futuro desse estado chamado Bahia, pode mudar sim, pode vir a crescer de forma estrondosa, porque espaço nós temos. O que nos falta é criação de políticas públicas. Inclusive esse trabalho também vocês fazem muito em Canaã, né? Um trabalho bacana lá com a juventude e a adolescência e tem revelado muita gente, inclusive, para o esporte. Agora, Rogério, esse trabalho é um trabalho que não é de imediato, né? É um trabalho a médio e a longo prazo. E o político brasileiro ele não gosta disso, né? Ele aparece ali na época da eleição, quer ganhar. Muitos até compram votos, né? E a população está nesse círculo vicioso. As pessoas não votam mais em propostas, ideologias, elas votam no favor, no imediatismo, né? Então é diferente desse trabalho que a senhora vem fazendo e a própria igreja vem fazendo aí pelo Brasil. Mas como é que a senhora vê a política atual hoje? Por exemplo, nós temos agora um fenômeno aí na eleição, né? O ex-presidente Lula, depois de ser preso, condenado a vários crimes, né? A justiça acabou lhe beneficiando, ele voltou à cena, né, para ser candidato e hoje desponta nas pesquisas como favorito. Então, essa maneira de votar do brasileiro, como é que a senhora vê isso? Como é que a senhora entende esse fenômeno? É interessante que quando a gente fala dessa maneira de votar, eu não gosto muito de rotular isso como sendo a forma de enxergar a política do povo brasileiro e do povo baiano. Eu vou lhes dizer que em 2016, quando eu encarei a eleição para vereadora da cidade de Salvador, eu já realizava um trabalho com mulheres há muitos anos, um trabalho social muito grande dentro das comunidades de Salvador, e muita gente dizia o seguinte para mim: Rogéria, não se prenda. Quando eu fui escolhida a ser pré-candidata, diziam para mim: não se prenda a fazer trabalho com mulheres, não perca seu tempo, porque mulher não vota em mulher. Existe essa máxima, tem essa inclusive. máxima aí. Mas infelizmente é uma verdade, né? Constatada até em pesquisas, porque, por exemplo, a senhora vai completar aí, né? Eu não sei como foi sua votação em Salvador, mas em outros casos a gente analisa as pesquisas e a maioria das mulheres não votariam em mulheres. Assim, aí, tudo bem, eu continuei fazendo o meu trabalho. Essas próprias mulheres, só para você ter uma ideia, eu fiz a minha campanha inteira. Pode olhar lá no TRE registrado. Eu tive de R$7 mil de investimento na minha campanha. Eu tive doações de R$10. Não tenho vergonha de dizer. Caminhei a pé dentro de Salvador. Comi pão seco com água. Descendo e subindo vielas, escadas de Salvador, com 5 mulheres. 5 mulheres. Até os 15 dias da eleição, eu até me emociono. Que bom que foi aquele tempo, meu Deus. Nós não tínhamos um carro. Nós íamos de ônibus, eu pegava o primeiro ônibus, escolhia um bairro. Hoje eu vou trabalhar em Campinas de Pirajá. Escolhi aquele bairro, eu descia às 6h30 da manhã para Campinas, com essas 5 mulheres, andava o dia inteiro, subia no último ônibus para Salvador, onde eu morava em Pernambués, e ali eu trabalhava com essas 5 mulheres. E todo mundo dizia:
Rogéria não vai chegar, porque ela não tem recurso, ela não tem dinheiro, ela não tem apoio. E, para honra e glória do meu Deus, porque aí eu tenho que citá-lo, porque eu queria deixar um adendo aqui para os senhores que nos assistem, eu não misturo as coisas, mas a glória tem que ser dada sempre a Ele, porque quando Ele quer, não há força nesta terra que resista ao poder de Deus. É verdade. E quando bateu as eleições, meu amigo, eu tive lá 12.303 votos na cidade de Salvador. Eu fui a 11ª vereadora, a segunda mais votada. E continuei fazendo meu trabalho. Eu fui empossada no dia 1º de janeiro. No dia 2, eu peguei a chave do meu gabinete. Do dia 2 até o último dia do meu mandato, foram dias de muito trabalho. Trabalho incessante. E que, em nenhum momento, aquelas mulheres que me acompanhavam, aquelas mulheres que acreditaram no meu trabalho, deixaram de cumprir aquilo que elas se destinaram, que era, de fato, eleger uma representação feminina. Então, a minha eleição trouxe, fez cair por terra essa máxima de que mulher não vota em mulher. O que a mulher precisa, e aí eu vou chegar lá no restante da pergunta que você me fez, o que a mulher precisa, e não obstante a isso, o que o povo brasileiro precisa é se sentir representado. Nós precisamos, e aí eu me coloco como cidadã brasileira, nós precisamos olhar olho no olho do político, seja numa entrevista como essa, seja num bate-papo, num bar da esquina, na rua, na quitanda, na feira, e reconhecer nele a nossa identidade. Quando a gente reconhece, a gente confia. Quando a gente confia, consequentemente vem o voto. Ainda vou lhe dizer mais. Existem aqueles que carregam as suas malas, e aí você já sabe de quê, eu não preciso aqui falar, só sei que não é de bagagem, mas tem lá as suas malas, que vão imbuídos da compra do voto, isso vergonhosamente falando, cometem esse crime, porque é um crime, e as pessoas chegam e dizem, ele pode chegar aqui na minha comunidade, comprar, eles chamam, fazer o seu derrame, mas não é ele que eu quero que me dirija. E quando você traz essa perspectiva de Lula estar despontando nas pesquisas, meu amigo, eu lhe digo, eleição, a verdadeira pesquisa para uma eleição, ela só acontece no dia da eleição, a partir das 22 horas, que é quando a gente sabe quem de fato levou a preferência dos eleitores. Fora isso, para mim, não estou aqui desmerecendo os institutos de pesquisa, porque, afinal, é um trabalho com muita logística, é um trabalho bem fundamentado, mas, infelizmente, não é a maioria da população. E eleitor hoje, o eleitor brasileiro, ele tem mudado muito a sua característica de votação. O eleitor brasileiro, graças à própria internet, ele tem acesso a muita coisa. É lógico que a gente sabe que esse acesso traz também à baila as fake news, que acabam prejudicando muita gente boa que a gente tem por aí na política. Porém, o eleitor brasileiro hoje ele é muito mais seleto do que ele foi. Então, muito há de falácia nessas conjecturas, mas pouco há de verdade. Esse é o meu pensamento. Parabéns, Rogéria. A gente vê, né, que tem conteúdo, tem bagagem, tem história e elevou até nossa audiência hoje em Salvador, né, na região ali. Mesmo? Então você vai me trazer mais vezes. Com certeza. Olha, Jéssica Dantas, ela fala aqui, verdade, como mulher, mãe, esposa, família brasileira, sou completamente representada por Rogéria Santos. Tânia Souza, grande defensora das mulheres, ela me representa. Aprender é viver. O microfone está ruim, viu, Charles? O pessoal está falando aqui que o microfone da entrevistada está falhando. Meu Deus. Deixa eu ver aqui. Meirelene Messias Santana, assistindo no bairro de Cajazeiras. Olha, a senhora falou em Cajazeiras aí. Aprender a viver é Diane Valença, sede Bolívia.
Eric da Hora, um pastor, também está falando aqui, o microfone dela está falhando. Valdivina Barbosa Queiroz está em Jauá, conectada. Então tá aí, gente. É isso aí. Obrigado pelo carinho da audiência. Você pode participar também pelo WhatsApp. E a gente vê, né, o conteúdo da candidata, né, que tem bagagem aí para mostrar. E um abraço aí para o Reginaldo Silva também, que está assistindo a gente em Salvador. Reginaldo Silva, forte Reginaldo abraço. Silva, o velho Reginaldo, né? É um defensor da pré-candidatura da Rogéria, Grande inclusive. amigo. Nos liga sempre, olha, Rogéria, tal, faz aquela propaganda. Então, o Reginaldo conhece, né? Sabe, enfim. Mas, paralelo a toda essa política social apontada, pré-candidata Rogéria, e já para a gente encerrar daqui a pouco, mas eu preciso falar sobre isso. A senhora vai pertencer naturalmente a uma bancada dita evangélica. Sim. E que vai enfrentar uma pauta muito forte no Congresso, que hoje é o que divide talvez o eleitorado brasileiro, que são as pautas de esquerda, aborto, ideologia de gênero, certo tipo de empoderamento, entre aspas, da mulher nas igrejas evangélicas é tido como contrário aos mandamentos divinos, enfim. Então você vai ter essa pauta também difícil a ser enfrentada lá no Congresso e, claro, a orientação da bancada evangélica é sempre contrária a esses movimentos, a esses pensamentos, a essas ideias de esquerda. É interessante, e aqui, se você me permite, Ricardo, não é uma correção, mas é um pensamento meu. Eu vou lhe dizer, quando eu estava construindo a minha tese de mestrado, é tão interessante, eu li tanta coisa, mas tanta coisa, e eu cheguei a um consenso. Ainda leio muito hoje, mas não tanto quanto eu lia na época da construção da minha tese. Não existem pautas de direita ou de esquerda. O que acontece no Brasil? Durante muitos anos, a direita da política brasileira se omitiu muito em muitas discussões. E com essa omissão, a esquerda se apropriou dessas pautas como sendo delas. Não existem essas pautas. As pautas, todas elas, se são problemas existentes, desigualdades existentes, nós precisamos sentar com coerência, com sabedoria, com humanidade acima de tudo e discutir. Discutir, é lógico, com os nossos princípios, com os nossos valores, e aí independe de religiosidade. Só que como nós de direita, nós nos omitimos muito tempo nessas pautas, essas pautas receberam esse título de pautas de esquerda. Esse rótulo, mas, né? E se você for verificar, e aí eu lhe digo, como estudiosa do direito, como estudiosa de construção de política pública, eu não posso me omitir a essas discussões. É lógico que eu tenho que incutir nessas discussões os meus princípios, sim, os meus valores, sim, porque eu tenho um peso de representatividade e jamais eu posso me alienar a esse peso de representatividade que eu tenho. Então, é importante a gente deixar claro isso aqui, que todo posicionamento de um parlamentar, seja ele de direita ou de esquerda, deveria sim ser feito nessa linha tênue. Ele deveria sim entender que ninguém, nem de direita nem esquerda, se apropria de pauta alguma. Se essa pauta é uma pauta que afeta a população, afeta o cidadão, é uma pauta que traz nela uma bagagem de desigualdade, de desumanidade, então, peraí, eu como parlamentar tenho que fazer parte desta discussão, sempre pautado nos seus princípios e valores, sejam eles quais forem. É lógico que eu vou estar ali defendendo os meus princípios e valores e os outros vão estar defendendo os seus. Essa é a minha posição, é a minha postura. Eu acho que tem muito a ver, inclusive, com a postura atual do próprio Republicanos.
Obrigado, Rogério. Claro. Parabéns, viu? Eu queria registrar aqui, ó, o Reginaldo manda aqui. Quero mandar um abraço para toda a região, Itabuna, abraçar Ricardo Bacelar, Barbosa, todos os telespectadores, dizer a dona Rogéria é uma ótima pessoa, ótima candidata, é a minha deputada querida, estou no Mundo Plaza ligado. Rogéria está preparadíssima para representar a Bahia, um ser humano extraordinário. Então tá aí a recomendação do Reginaldo Silva. Obrigado, Rogéria, foi um prazer tê-la aqui, né? Espero em outras oportunidades a gente discutir um pouco mais sobre política. Eu agradeço e é interessante, né? Reginaldo é um grande amigo que não me conhece de agora. Sabe onde Reginaldo nos conheceu? Dentro do sistema prisional da Bahia, junto com meu esposo, rodando os presídios da Bahia, cuidando dos detentos e dos familiares, que é um outro público invisibilizado que nós temos, as mulheres, esposas, familiares dos detentos, as mães que sofrem muito e que são abandonados e rotulados, né, pelo crime que o seu familiar cometeu, eles acabam sendo rotulados. Nesse período que Reginaldo nos conheceu. Um grande abraço, Reginaldo, muito obrigada aos senhores pela oportunidade, espero vir mais vezes. Um abraço grandioso para todos vocês, em especial para a cidade de Salvador, para todo o sul da Bahia, para também o extremo sul, para todos da Bahia que estão ligados. Muito obrigada. Obrigado. Um abraço a Reginaldo. Reginaldo que foi, Ricardo, o primeiro programa aqui da TV é 18 anos atrás, né? 18 anos, quando ele saiu da TV Cabralha, né? Estreou aqui na TVI, inaugurando a TVI há 18 anos. TV Cidade, TV Itabuna, como é que era? Era Itabuna Já. Itabuna Já, Reginaldo Silva. Fez sucesso aqui no Itabuna Já. Exato. Rogéria é advogada, é mestre em Direito, Governança e Políticas Públicas. Direito, Governança e Políticas Públicas, está certo. É um bom debate a ser levado lá para o Congresso, inclusive esse olhar mais humanizado daquilo que rotulam como pautas de direita e de esquerda. Obrigado, Rogério. Eu tenho certeza que será consagrada no pleito próximo, né, o que a gente espera para que a Bahia a Bahia cresça com representatividade desse gênero, mulher, mas que pensa no todo, né? Mulher por ser mulher, é lógico, mas pensando numa pauta que atinja a toda a coletividade, como ela acabou de explanar aí, de que um detento reflete em toda a família, seja homem, seja mulher, seja o pai, seja a mãe, o filho, o sobrinho, enfim. Muito obrigado mesmo de coração, a gente deseja sucesso aí a Rogéria Santos, pré-candidata do Republicanos, aqui na entrevista de hoje, Barbosa. Obrigado, Ricardo. Um abraço e até quinta-feira. Olha, daqui a pouquinho a gente vai conversar aí com a Eliane Costa Lima, advogada, especialista em direito animal, viu? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes vamos ao Albert Queiroz, que está nas ruas de Itabuna, vendo como é que está a situação aí das nossas vias. Alô, Albert, bom dia. Do TVI News. E é isso aí, nesta terça-feira estamos aqui nas ruas de Itabuna, na Avenida Beira Rio, para mostrar um pouco da situação do trânsito, mostrar também a situação dos ônibus super lotados. Acabou de passar um ônibus aqui com quase 100 pessoas a bordo, é quase que inexplicável. Também vamos mostrar daqui a pouco uma cachoeira que tem na ladeira do hospital de base. Olha, uma cachoeira, você quer passar o lazer, o dia em Itabuna, só ir ali na ladeira do hospital de base, você vai poder curtir, né, tomar aquela geladinha a céu aberto. Mas é isso aí, vamos mostrar um pouquinho aqui como é que está a situação da Beira Rio. Itabuna, nesse momento o trânsito calmo, próximo do meio-dia, no instante o trânsito já começa a se intensificar, mas vamos bater um papo agora no ponto de ônibus ali, vamos tentar falar com alguém. Vimos também aqui a necessidade de uma ciclovia, né? Temos ciclovia em uma parte da avenida, no sentido à Câmara Municipal, mas no sentido ao shopping já fica essa lacuna, essa necessidade e não acontece. Vamos estar muito em breve produzindo algumas matérias, alguns materiais para falar desse assunto. Um dos temas de hoje é a questão dos buracos, né? Ontem nós estivemos em Ilhéus mostrando crateras que podem causar graves acidentes, deixar a vítima fatal, e nós estamos com imagem aí do Nova Itabuna, mostrando a situação precária da rua. Ouvimos até um morador falando dessa situação lamentável e precisamos cobrar, né, com veemência a presença do poder público municipal, cobrando as coisas, reivindicando. E nós vamos tentar aqui agora, Barbosa, nesse momento, para os telespectadores do TVI News saberem,
pegar a opinião das pessoas com relação, né, ao assunto da semana, a questão do uso de máscara ainda, mesmo com eventos liberados, sem limitação de público no estado da Bahia, transporte público também. Vamos falar do serviço, da qualidade, se realmente está suprindo a necessidade da população. Mais uma vez estamos aqui na Avenida Beira Rio, sentido shopping, mostrando a situação. Aí, ó, por falta de uma ciclovia, infelizmente o ciclista tem que competir com os transportes, né, com carros, com motocicletas, podendo ocasionar um acidente, infelizmente, né? Então, essa é uma necessidade que é vista, Por que não se toma atitude? A Câmara de Vereadores é a casa de leis, é a casa de projetos. A gente precisa organizar isso. Então, já que o poder público, os vereadores, os secretários não estão trabalhando, estão em gabinetes ar-condicionado, eu acho que a partir de hoje eu vou estar nas ruas mostrando as necessidades da população. A gente que, como comunicador, como imprensa, tem esse papel fundamental de dar voz a quem não tem. Olha para isso, a situação dos ciclistas competindo, correndo riscos, né, de vida, risco de se acidentar. Se passar mais algum aqui de bicicleta, eu vou parar e vou tentar entrevistar, já está vindo um ali, vou tentar falar um pouquinho com ele da importância de uma ciclovia, de uma ciclofaixa, mesmo que em anexo com a pista, né, é um serviço essencial, né? Nem todo mundo tem carro, tem moto e outra. Com o aumento do combustível como está, a tendência é realmente as pessoas deixarem os veículos, né, para utilizar a bicicleta. Já é um meio mais saudável, né, uma forma de cuidar da saúde. Eu não sou muito fã, sou preguiçoso, mas é uma tendência devido a essa deficiência que temos. Vamos tentar atravessar aqui, né? Porque o ciclista ele meio que atravessou para o outro lado ali, mas olha a situação do ônibus. Tá vindo ônibus aqui agora, olha como esse ônibus está super lotado, Barbosa. Sem espaço para nada, sem espaço para ninguém. Imagina como não deve ser a contaminação pelo Covid-19. Vamos tentar falar com o ciclista aqui da importância de uma ciclovia na Avenida Beira Rio aqui, como também em outros espaços de Itabuna. Fala aí como é que é. Dividir a pista com carros, com motos, essa dificuldade e o perigo. Nós estamos ao vivo aqui pro TVI News, aqui no canal 36.2 da TVC e YouTube. Pronto, com certeza a gente necessita de uma ciclovia aqui, porque como você está vendo, passa carro toda hora aqui, pô. Carro, ônibus, caminhão. E qualquer movimento que a gente faça mais próximo do meio da pista, a gente fica muito suscetível a que ocorra algum acidente com a gente e alguma fatalidade, né? Você já foi vítima de algum acidente aqui no trânsito de Itabuna? Ou conhece alguém que já sofreu acidente? Não, graças a Deus não. Mas é um risco que corre. É um risco, com certeza, né? Você faz esse tráfego aqui diário para trabalhar, para estudar? Diariamente, tanto de manhã quanto mais à tarde, que é horário de pico. Então, praticamente todo dia eu estou suscetível a que aconteça algum acidente comigo, né? E se tiver a questão da ciclovia aqui, fica muito melhor para a gente, para a locomoção. Como é seu nome? Ari. É isso aí, falamos com a Ari aqui, muito obrigado, valeu. Valeu. É isso aí para você ver, não é uma opinião da TV, não é uma opinião do repórter, mas sim nós estamos ouvindo, né, o que a população sente e precisa ali reivindicando, cobrando, né? No instante, Barbosa, nós voltamos ao vivo, agora vamos acompanhar aí a situação dos buracos, das crateras no Nova Itabuna, e nós temos entrevista aí com o morador. No instante também, na ladeira do Hospital de Base, a nossa cachoeira. Eu gostaria de informar ao nosso político para que pudesse fazer alguma coisa por nós aqui na Nova Itabuna. A gente se encontra aqui nessa situação. O IPTU vem todo dia na porta, paga direitinho e as coisas não funcionam. As coisas a gente fica assim, dentro da lama. Isso aqui é profundo, isso aqui enche tudo. Enche essa área toda aqui, porque é uma baixada. Os carros passam em cima do passeio. As motos, eu quase era atropelado na porta da minha casa, porque a moto passa em cima do passeio. Aqui funciona coisa da prefeitura,
lá na frente é o posto de saúde, e assim, a água é eternamente, essa lagoa aqui. Esperamos que algum político olhe por nós, né? Entra prefeito, sai prefeito e continua assim. Esse descaso. Né? Emocionante. Ok, nós vamos conversar agora, né, com a Eliane Costa Lima, advogada, especialista aí em direito animal, que vai falar com a gente sobre essa causa tão importante, né? E eu, sinceramente, nunca tinha conversado ou visto de perto um advogado empenhado nessa luta e nessa causa. Mas, como ela disse aqui há pouco fora do ar, a questão legalista, né? Ela vai pelo direito, não pelo amor, mas pelo direito da causa dos animais. E em Itabuna a gente vê aí, como todo o Brasil, né? Muitos maus tratos aos animais, sejam eles pet, gato, cachorro, né? Mas também cavalos, burros, jumentos nas avenidas. Eliane, bom dia. Como você se decidiu aí, né, fazer jus aí a essa causa junto a todas as entidades, as ONGs que existem aqui no sul da Bahia, né, que precisavam de um advogado, de um profissional que militasse nessa área? Bom dia. Bom dia a todos. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui falando de um trabalho que é feito com amor, buscando o direito, porque só corrigindo, eu mostrei a diferença aqui em relação a quem está trabalhando diretamente, né, com os animais, que são as pessoas das ONGs, que vão até o local, quem resgata, quem cuida, quem acolhe. E no meu caso, eu faço uma atuação em relação ao direito, né? Eu busco ali garantir o direito daquele animal, o direito daquele animal ter uma vida digna e ter ali o seu bem-estar garantido. E a partir daí, o meu trabalho hoje em Itabuna com as ONGs é ONGs e protetores, né? A gente também tem protetores independentes, temos também lar temporários. São pessoas que fazem um trabalho em relação aos animais, eles abrigam os animais, muitas vezes recolhem também e prestam assistência médica, veterinária, o que for necessário. E a intenção de trabalhar com essas pessoas é justamente para mostrar que elas não são pedintes, e sim que elas lutam por um direito digno, uma vez que os animais são seres sencientes, possuidores de direitos que devem ser respeitados. Então, hoje eu proporciono às ONGs, que já existem com registro, uma assistência jurídica, caso eles precisem, me procurem, como também para aqueles protetores independentes que ainda não possuem um registro, que caso queira regulamentar aí toda a sua atividade, podem contar comigo, que eu estou à disposição para isso. Há pouco eu vi sua preocupação, conversando com a candidata, o pré-candidato a deputada Rogéria Santos, que esteve aqui, né, sobre essa causa animal. Como é que é a legislação hoje no Brasil, você que é especialista nessa área do direito? Então, eu demonstrei aqui justamente a minha preocupação em relação aos candidatos, os pré-candidatos que estão para serem deputados federais, estaduais, justamente porque existe uma carência enorme de deputados que abracem a causa e que aprovem os projetos que já estão, inclusive, circulando dentro do legislativo. Então, é necessário que as pessoas que apoiam a causa animal, mesmo que não tenha um vínculo de ativo, de resgatar, de recolher, mas que hoje já entende que o animal é um ser que sente e que merece ser respeitado e que sofre com a crueldade que continuamente está sendo noticiado na mídia, é preciso que essas pessoas elas apoiem, busquem estudar os candidatos que têm um viés também na proteção animal, que eles falem da necessidade de efetivar o direito existente, da necessidade também de promover aí projetos de leis e aprovar os projetos de leis que já estão em curso. Então é necessário que a gente tenha esse apoio dentro do legislativo para que fortaleça ainda mais, né, as decisões do judiciário. Hoje o nosso judiciário
ele tem sido cada vez mais, como eu posso dizer, inclinado aos direitos dos animais. Hoje o judiciário ele tem julgado cada vez mais a favor da proteção dos animais. Hoje a nossa legislação, temos a nossa Constituição de 88, que desde 88, vem protegendo o animal da crueldade. Então, o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da nossa Constituição, traz ali a proteção aos animais e ele protege ainda mais quando veda a crueldade contra os animais para além da sua função ecológica. Então, existe a proteção da fauna, existe a proteção da flora, mas existe também a proteção da crueldade contra os animais. Assim, a nossa Constituição já vê o animal como indivíduo, como ser senciente, o que vem aí corroborando ainda mais com as pesquisas, com os estudos científicos, que demonstram que o animal é um ser que possui todos os sentimentos inerentes ao ser vivo. Então, o animal ele sente fome, sente sede, sente dor, sente alegria, né? E eu acho que isso é percebível. Até se você tem um animal em casa, você tá um cachorro, se você passa muito tempo fora de casa, quando ele te vê, ele vem feliz da vida balançando o rabinho, né? Então, aí é uma demonstração de felicidade. Então, estudos científicos já mostram e confirmam essa senciência animal. E hoje, a nossa vários municípios, vários estados já vêm também criando códigos de proteção animal, visando aí trazer todas as proteções e proporcionar aí, junto com os municípios e com os estados, políticas públicas que venham garantir o bem-estar animal e garantir que os animais tenham uma vida digna. Durante sua trajetória como advogada nessa área, você já se deparou com alguma situação curiosa, exótica, né, que foi julgada e o resultado saiu diferente do que você imaginava? Assim, a gente todos os dias se depara com inúmeras situações em relação aos animais, seja de crueldade, seja de muito amor, seja de muito carinho, seja de maldade, seja de abandono. E cada vez mais o judiciário vem tecendo decisões favoráveis aos animais, mas também tem aquelas ainda que não são tão favoráveis, principalmente nas questões dos juízes de primeiro grau. É um direito que ainda vem sendo fomentado, é um direito que ainda vem sendo objeto de questionamento no judiciário. Então, alguns juízes de primeiro grau, eles acabam ainda tecendo decisões principalmente focado no Código Civil, porque o nosso Código Civil, ele, por mais que seja de 2002, ele traz um pensamento ultrapassado em relação aos animais, porque ele traz o animal, popularmente assim, para vocês entenderem, como coisa. E, a partir daí, muitas decisões de juízes de primeiro grau acabam sendo por esse pensamento. Contudo, quando chega nos tribunais, quando chega no STF, essas decisões elas são reformadas, porque até em seus próprios votos, os ministros eles citam esse artigo também do Código Civil, mas citam de forma a mencionar a necessidade de uma reforma, porque é um artigo especista, é um artigo que já está antropocêntrico, é um artigo que já merece reforma, porque já existem estudos científicos que comprovam que o animal é um ser, um indivíduo, um ser que possui sentimentos e que não tem condições mais de tratá-lo como coisa. Mas isso tem sido mudado e cada vez mais, quanto mais a população lutar pelo direito do animal, mais direitos serão fixados em leis, né, e mais jurisprudência também teremos. Então, o que é importante é que se você tem um animal ou se você presencia qualquer tipo de maus tratos ou qualquer tipo de atitude que venha ferir a dignidade deste animal, que você vá até o judiciário para lutar para que a dignidade do animal e a condição física, a integridade física e mental dele seja preservada. Aqui a gente encontra muitas pessoas
reclamando e denunciando condomínios que proíbem que os condôminos alimentem os animais de rua. E aí existe, muitas vezes, dentro do próprio regulamento do condomínio, essa proibição. Contudo, isso também é um direito que pode ser estabelecido e fixado em lei. Né? É um direito que vocês, uma vez que vai levando até o judiciário e buscando esse direito legalmente, a população vai fomentando o direito animal e assim o direito animal vai crescendo cada vez mais. Nós vemos aí o descaso também do poder público. Itabuna, por exemplo, e Ilhéus, elas possuem um centro, né, de zoonoses para abrigar animais de rua. E a gente vê aí, outro dia Ilhéus tinha gado numa avenida principal, inclusive que parte dessa avenida é a BA-001, podia causar um acidente trágico ali, inclusive. Itabuna não é diferente, a gente vê aqui jumentos, cavalos, burros, tem pessoas que criam o animal para se sustentar, né, dar o sustento à sua família, carregar ali uma carroça, que eu acho um absurdo isso, e acaba não alimentando direito o animal, e de noite solta esse animal, ele fica pelas avenidas aí passeando. Cabe uma ação contra o município em função da gente presenciar esses animais aí soltos na rua, já que ela tem a obrigação de conduzir esses animais para uma zoonose, Eliane? Falando de Ilhéus, gostaria até de dar um alô para minha colega Aline Kézia, que faz um trabalho também brilhante na cidade de Ilhéus, que luta incansavelmente para que o direito animal ele seja efetivado ali na cidade. E aqui a luta é constante. Desde quando o novo gestor tomou posse, eu, Eliane, tenho buscado, através de inúmeras reuniões, mostrar a relevância da situação, mostrar a necessidade de promoção de ações que venham proteger os animais e a população, porque esses animais soltos nas ruas não prejudicam só o animal, também pode causar acidentes. A gente vê que hoje tem até um número aqui na cidade de Itabuna, que caso vocês presenciem animais soltos nas ruas, que você pode ligar para o número que faz o recolhimento. Mas assim, o município ele tem o dever legal de recolher esses animais, inclusive aqui na cidade de Itabuna, a questão muito também é dos tutores desses animais. Os animais não podem ficar soltos nas ruas. E a fiscalização do município ela existe, mas também nós, como população, a gente precisa colaborar. Então, principalmente como tutor, não deixe os seus animais nas ruas. E se você presencia, vê que algum animal está solto na rua, pode ligar para o número fornecido nas redes sociais da prefeitura que eles fazem o recolhimento. Inclusive, eu soube recentemente que mudou, é outra pessoa agora que faz esse recolhimento. A gente precisa até tomar ciência para onde esses animais estão sendo levados. Já levei ao conhecimento do COMAN, aqui do Conselho Municipal da cidade, para que fiscalize para onde esses animais estão indo, porque não é que tenha somente que recolher. Para onde esse animal vai, né? Esse animal precisa ter ali a garantia de uma vida digna enquanto ele esteja ali, pelo menos. A gente já sabe. Visitou o centro de zoonoses? Sim, inclusive o promotor Rafael Piton, ele foi junto com a presidente da ONG Bicharada, juntamente com o Fábio, que é o presidente do COMAN, e lá estava presente a coordenadora do Centro de Controle de Zoonose para fazer uma vistoria no órgão, ao meu pedido, porque um ano se passou e nada foi feito. Muito pelo contrário, a gente só tem encontrado descaso e mais descaso. Assim, é uma vergonha, é desgastante, é desestimulante, mas é muito vergonhoso perceber que o gestor que fez inclusive, né, propagandas eleitorais nesse sentido, simplesmente não abraçar a causa, sendo que eu, particularmente, já levei propostas, projetos de leis, formas de melhoria para que o município ele proporcione políticas públicas para o município, para os animais. E assim, todos os estados e municípios hoje
a gente percebe que eles têm criado uma coordenadoria de bem-estar animal. Por quê? Porque a pasta da saúde, sempre que você for falar com ela, ela vai falar, eu estou cuidando da Covid, estou cuidando da dengue, estou cuidando... vai ter sempre uma pauta superior à pauta dos animais. Se você vai para a pauta do meio ambiente, aí também já vai ter outros motivos ou até nada, porque em muitos municípios essa pauta, o meio ambiente acaba nem discutindo, porque as leis municipais acabam atribuindo todos os deveres inerentes aos animais à pasta da saúde, porque o Centro de Controle de Zoonoses está integrado na parte, subordinado à pasta da Secretaria da Saúde. Mas o que a gente vê, não só aqui em Itabuna, mas na maioria dos municípios aqui da região, é um total descaso em relação aos animais. Um total descaso, sendo que são as ONGs e os protetores hoje que fazem o serviço, praticamente 100% dos serviços, que é de responsabilidade da administração pública. E o que a gente vê também é que, por mais que a gente vá buscar esse direito, por mais que aqueles que estão hoje no poder estavam muitas vezes onde a gente está agora, lutando por direitos, muitas vezes não quer nem aceitar a nossa visita mais, não gosta da forma como a gente fala, nem da forma como a gente exige que seja cumprido, porque a gente cansa. Você vê hoje os protetores cansados, exaustos e muitas vezes felizes por receber pouca coisa. Eliane, né? É triste. Eliane Costa Lima, advogada, muito obrigado por você ter vindo aqui, Eliane. Gostei muito, né, de ouvir você. Isso que você falou é uma grande realidade, né? Aqueles que outrora são candidatos, prometem, abraçam causas, depois que sentam na cadeira, esquece tudo, parece que vira um robô, né? Não quer mais tratar com ninguém, é um absurdo. Mas é isso aí, a gente vai continuar sempre lutando aí, dando espaço a gente como você, né, que tem causas, que tem ideias, que tem ideais, e vamos ver se um dia a gente conscientiza esses políticos aí. Obrigado por ter vindo. Mais uma vez, obrigada. E enquanto a gente não conscientiza os políticos, fica aqui meu alerta para a população. Coloque dentro da Câmara Municipal, no Legislativo, pessoas que abracem a causa, porque não adianta a gente lutar, pedir, sendo que a gente não tem quem nos apoie lá. Então é extremamente importante que até no voto a gente saiba quais são os nossos ideais, o que a gente espera daquele deputado e vote consciente. Tá? Muito obrigada. Obrigado a você. É isso aí, olha gente, esse ano é ano de eleição, né? Você tem essa responsabilidade na hora de escolher seu deputado, seu senador. Pense bem se ele defende a causa, se ele defende seus ideais, se ele defende aquilo que você imagina de melhor para o seu país, para seu estado e sua cidade, tá bom? Nós vamos conversar daqui a pouquinho com o representante do Sebrae Itabuna, né? O professor Michel vai falar daqui a pouquinho sobre um seminário de empreendedorismo que vai acontecer aí na cidade e na região. O Albert está na linha? Quem está na linha aí? O Gustavo está em Conquista, ao vivo com a gente? Gustavo, bom dia. Deixamos você esperando aí, né, meu amigo? Hoje o programa... Eu estou acompanhando o processo, não tem problema, estou acompanhando o processo, mandar um abraço, inclusive, para a colega que estava falando sobre a defesa dos animais, eu acho a causa justa, e dizer qual é a situação aqui em Vitória da Conquista, a colega vai entender também que a lei de sanção em Vitória da Conquista está sendo, graças a Deus, cumprida, e as autoridades estão sendo rigorosas com relação a isso. Inclusive, nós temos uma delegacia praticamente específica para os maltratos com animais, porque em Conquista, Barbosa, eu não sei se você sabe, a gente tem um sério problema com relação a isso, que é uma matilha grande, e eles estão, a gente tenta lidar o tempo inteiro com isso, muitos cachorros na rua, e aí os poderes públicos, pelo menos aqui, estão tentando o máximo possível cuidar desse problema, que na verdade é um problema grave e que tem que ser observado com muito carinho, porque eu particularmente sou tutor de um poodle maravilhoso, Zeca, um abraço, Zeca, eu sou apaixonado por animal. Mas eu vim falar de outra coisa aqui, Barbosa. Hoje vai ser rapidinho, porque eu já sei que nós temos mais um convidado aí. Hoje, graças a Deus, esse programa está bombado. É o seguinte, a medida provisória
1109 de 25 de março de 2022. Primeiro eu preciso dizer, a quem não sabe, não entende o que é uma medida provisória, a medida provisória é uma determinação do Poder Executivo que tem poder de lei, e ela já vai cumprir, ela já cumpre a função dela desde o momento da publicação. A publicação dessa medida provisória 1109 de 2022, ela foi agora dia 28, e ela altera substancialmente as leis trabalhistas, principalmente por conta da pandemia. Então, vamos imaginar que a CLT de 1943, ela nunca teve várias grandes modificações, a não ser agora em 2017, uma grande modificação. Eu passei por várias modificações das leis trabalhistas. Primeiro, quando existia o juiz classista e o juiz togado. Eram dois juízes, um do lado direito, outro do lado esquerdo. E aí o juiz no meio que decidia. Era um negócio bem interessante. Passei por essa mudança. E 2017 também foi a nova mudança, a mudança radical das leis trabalhistas. Mas foi uma mudança mais na essência, no pensamento, na forma ética. Agora não, agora é uma mudança prática relacionada à situação por qual passamos da questão da pandemia. Então, essa medida provisória foi editada na sexta-feira, publicada no dia 28, e tem 60 dias para ser discutida pelo Senado, aprovada, e também 60 dias prorrogáveis, já que a gente conhece, nosso Senado sabe como é, né, Barbosa? Você sabe que a coisa lá não é bem assim. Quais são as mudanças mais interessantes? Eu vou fazer um resumo aqui, que a gente ainda tem um convidado super interessante para falar. É o seguinte, essa medida provisória, ela está sendo chamada da medida provisória que regulamenta o teletrabalho. Ou seja, na pandemia houve essa necessidade de ter o teletrabalho, as pessoas trabalharem dentro de suas casas, mas não existia nenhuma lei específica para isso. Inclusive, existia uma grande diferença, uma diferença do passado para agora. Ou você trabalha em teletrabalho, ou você trabalha na rua, dentro do local da empresa. Hoje, com essa medida provisória, criou-se o trabalho híbrido. Ou seja, a gente pode misturar agora o trabalho dentro de casa e dentro da empresa. E você estando dentro de casa, Barbosa, como a gente sabe que a gente gosta muito de trabalhar até mais tarde, ficamos aqui nesse grupo de produção até 6 horas da manhã, esse pessoal aí agora, eles estão sendo regulamentados. Então, todo mundo agora que está trabalhando em casa já está regulamentado pela medida provisória 1109, que a gente não tinha, era uma lacuna. Não tinha. Criou-se, então, o trabalho híbrido. A gente pode trabalhar de casa, pode trabalhar dentro da empresa, que está tudo certo, vai estar todo mundo vai receber por conta disso. Agora, tem umas diferençazinhas que são interessantes citar, eu vou citar uma importante, é o seguinte, por exemplo, teleatendimento e telemarketing não é teletrabalho, telemarketing dentro da empresa não vai ser teletrabalho, e principalmente teletrabalho para estagiários e aprendizes, que estava acontecendo, mas não estava regularizado, agora foi regularizado por essa lei. Agora, uma outra coisa muito importante, Barbosa, porque a gente tem mais convidados hoje, que bom, esse programa está bombado, é que se criou uma diferença para pessoas que têm filhos menores de 4 anos, para poder trabalhar no teletrabalho, e para pessoas portadoras de deficiência trabalhar em teletrabalho. Agora aí cabe uma observação, uma aspa, um parêntese, na verdade. Se você cria uma situação diferenciada para quem porta uma necessidade especial, você não estaria discriminando essa pessoa para que ela não fosse trabalhar? Quer dizer, o certo não seria colocar dentro da empresa condições para que a pessoa que tem necessidades especiais trabalhasse. Então, essa é a grande discussão do momento, é saber entender, os juristas querem entender se essa medida provisória está criando e está separando e afastando a pessoa com necessidade especial de trabalhar na empresa, ou se ela está privilegiando esta pessoa, como teoricamente foi o que se iniciou, e a ideia seria essa. Se essas suas notícias de Vitória e Conquista, lembrando também, Barbosa, continuamos aqui na discussão com relação à famosa rua expressa de ônibus, a via expressa de ônibus, e para falar para Albert que ele estava reclamando da questão das ciclovias em Itabuna, em Vitória da Conquista, é uma das cidades da Bahia, talvez ganhe até de Feira de Santana,
a quilometragem das ciclovias de Vitória da Conquista, são lindíssimas, muito bem conservadas, e toda a avenida, inclusive a nova avenida Olívia Flores, que é a avenida principal, o cartão postal de Vitória da Conquista, que só falta o mata do lado ali para ser principal da Bahia, ela tem uma ciclovia muito bem montada pela prefeitura, e graças a Deus, em Conquista, todo mundo gosta de bicicleta. Aqui, Barbosa, tem gente que tem bicicleta aqui mais caro do que um carro. Tem gente de bicicleta aqui rodando de 100 mil reais. Você tem uma bicicleta, Barbosa? Você anda também de bicicleta em Itabuna? Quanto mais de 100 mil reais. Manda umas imagens aí, um final de semana desse, você prepara umas imagens aí do pessoal andando aí de bicicleta, né? A gente mostra. Com certeza, vou mandar a imagem. Aqui a mania é bicicleta, é patins, e eu como eu tenho um físico atlético, eu faço muito isso, eu vou muito de patins, imagine a cena, eu andando de patins na Olívia Flores. Não, é mentira, viu? Não vai esperar essa imagem que você não vai ter. Estaremos de volta amanhã, Barbosa. Muito obrigado, siga seu programa que eu estou aqui acompanhando, viu? Obrigado, amigo. Obrigado, Gustavo. Gustavo Magalhães, advogado, radialista da Mega FM, aí, Mega Rádio, aliás, de Vitória da Conquista. Um abraço a todos aí, amigo. Eu estou aqui, né, com o nosso gerente adjunto da unidade regional de Ilhéus, do Sebrae, Michel Lima, que vai falar sobre o seminário da microempresa, aliás, é um seminário regional, né, para pequenas empresas e donos de empreendedores individuais do estado da Bahia. Bom dia, Michel, obrigado por ter vindo aqui, e eu queria falar aí sobre esse seminário um pouco mais. Bom dia, é um prazer estar aqui para poder falar sobre esse grande seminário que a gente está realizando hoje, né, a partir das 13 horas, aqui em Itabuna, lá no Hotel Tarik, né? É um evento totalmente gratuito, é uma parceria do Sebrae com a Ampesba, né, que é a Associação das Micro e Pequenas Empresas e Microempreendedores do Estado da Bahia, mais a Prefeitura Municipal através da Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Renda. E o objetivo principal desse evento é trazer informação de qualidade para esse público, né, que hoje representa mais de 95% das empresas que existem aqui em Itabuna e na região. Eu acho que é uma tendência até no Brasil inteiro, né? Você Exato. Tirando as mega empresas, quem domina mesmo o mercado hoje, gera emprego inclusive, são as médias, pequenas, né, e microempresas. Exato, é de fundamental importância, né, principalmente para o desenvolvimento dos pequenos municípios, né? E o Sebrae, ele procura, né, mensalmente trazer uma programação de eventos, né, onde a gente procura trazer temas relacionados, né, especificamente para esse evento. A gente vai falar sobre a questão da importância da formação de novas lideranças, né, inclusive até a associação tem uma nova diretoria para esse ano, né, então é um momento da gente, inclusive, até fomentar essa questão da importância do desenvolvimento de novas lideranças. A gente vai ter palestras na área de gestão de negócios, vamos ter também a parceria do Sindiconta Sul, né, através do seu presidente, que vai fazer uma palestra sobre a questão da contabilidade digital, e a gente vai falar também sobre essa questão, né, do empreendedor em momentos de crise, né? A gente viveu aí duas crises importantes, né, que foi a crise da Covid e logo após a gente teve a questão das enchentes. E o empreendedor, mais do que nunca, ele precisa, né, se adaptar a esses momentos, né? Então a gente está trazendo uma grande especialista nessa área de desenvolvimento de liderança e de empreendedorismo, onde a gente vai ter a oportunidade de tratar sobre esses temas para que a gente consiga, né, fortalecer mais ainda esses pequenos negócios, para que eles possam contribuir cada vez mais para o desenvolvimento da nossa região. Quem são os palestrantes, Michel? Você já citou um aí, eu queria que você enumerasse aí os palestrantes desse seminário. Pronto, a gente começa, né, com uma palestra da Francisca de Assis, né? Ela essa mega palestrante, uma palestrante até de reconhecimento em nível nacional, né? Ela é coach, né? E ela vai falar especificamente sobre essa questão do perfil da nova liderança, né? Qual é o perfil que hoje o mercado exige desses líderes empresariais, né? Logo após a gente vai ter a palestra da nossa gestora de negócios, né, que vai falar
sobre essa questão, trazer inclusive até um caso prático, né? Porque é uma empresária que vai falar, empresária falando para empresário, né? E vai falar sobre essa questão do quais são os cuidados que você deve ter no seu dia a dia com a gestão do seu negócio, né? E aí a gente vai ter logo após o Erivaldo Benevides, né? Que é o presidente do Sindiconta Sul, que vai falar sobre essa questão da contabilidade, né, digital, e a gente encerra, né, o seminário também com a Francisca falando sobre essa questão do papel do empreendedor em momentos de crise, né? É importante a gente reforçar a todos os nossos ouvintes, né, de que é um evento totalmente gratuito, né, mas que as vagas elas são limitadas, né? Então a gente ainda resta pouquíssimas vagas, né? Tem que ter uma inscrição, né? Tem que ter uma inscrição prévia. Essa inscrição prévia. pode ser feita, não pode ser feita na hora, tem que ser prévia. O interessante é que a pessoa entre em contato com o nosso ponto de atendimento aqui em Itabuna, né, no 36139734. Repete aí, por favor, Michel. 36139734. Tem o nosso WhatsApp também, que é o 999742262. 739-9974-2262, e tem também o nosso 0800, né? Principalmente para aquelas pessoas que de repente têm alguma dúvida, né, sobre os produtos e serviços que o Sebrae oferece, que é o 0800 570 0800, 0800 570 0800. Eu vou pedir o pessoal aí para botar esse 0800 aí no Caracteres, né, enquanto a gente conclui aqui o bate-papo. Agora começa hoje, né? A gente vai ter esse evento hoje, né? Amanhã a gente vai ter um encontro em parceria com a Associação Comercial e o Grupo de Mulheres do Brasil, o Núcleo de Itabuna, né? A partir das 18 horas a gente vai ter um encontro exclusivo para mulheres, né? O mês de março é o mês de celebração, né, das mulheres, né? Então a gente também vai falar um pouco sobre essa questão da diferença do perfil de liderança da mulher, né? E a gente também vai ter uma roda de conversas onde a gente vai trazer várias empresárias, né, falando de mulher para mulher, né? E aí a gente vai ter esse momento muito especial também amanhã, a partir das 18 horas, lá na Terceira Via, aqui em Itabuna. Então a gente gostaria de reforçar também o convite para esse evento, né? E também a gente tem, durante essa semana, também eventos voltados para o segmento do turismo, lá em Ilhéus, né, que a gente está desenvolvendo esse segmento, né, vai ser no dia 31, lá em um hotel lá de Ilhéus. A gente vai ter também um outro evento em parceria com a CDL de Ilhéus, focado também para esse público, né, feminino. A gente tem alguns eventos que estão acontecendo em algumas cidades da região, né, focado no público do agronegócio. Então, a gente tem um portfólio, né, de produtos e serviços, né? Muitos desses produtos e serviços eles são gratuitos para a comunidade empreendedora, para você que quer abrir um negócio ou para você que já tem um pequeno negócio. Então é importante, né, você ligar para o nosso 0800 para que você possa, inclusive até agendar um atendimento através da nossa agência aqui de Itabuna ou de Ilhéus, né, que é esse número que é o 0800 570 0800, para poder saber sobre as oportunidades, né, que você pode ter acesso de capacitação, de consultoria, para que você possa alavancar o seu negócio. Ok. Michel, muito obrigado por você ter vindo aqui, representando o Sebrae, né? E estamos sempre aqui à disposição, porque o Sebrae é um órgão importante para alavancar aí as pequenas, micro e médias empresas e presta um grande serviço relevante à nossa sociedade. Obrigado. Obrigado a vocês e mais uma vez a gente coloca aí o Sebrae à disposição, né, de todos os empreendedores, de todas as pessoas que querem montar um negócio nesse momento muito especial para o nosso Brasil. Ok, e por hoje é só, estamos encerrando aqui o nosso TVI News. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos assistiu pelas redes sociais, Facebook, YouTube, ou você que nos assiste pela TVC, canal 36.2 em Itabuna, Ilhéus. A TVI agradece e até amanhã às 10 horas ao vivo, se Deus quiser.